Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de DO. Hoje a gente vai ver algumas classificações, tá, para uma equação diferencial, tá? A gente acabou a aula passada, né, vendo definição de equação diferencial, né? Então, uma equação diferencial que é uma relação, né, que envolve a igualdade, e nessa equação você vai ter pelo menos uma variável independente, tá? E variáveis, pelo menos uma, que dependem dessa variável independente, tá? E derivadas ou diferenciais dessas variáveis envolvidas, tá? Isso é uma equação diferencial. Então vamos lá, para começar essa aula a gente vai apresentar três maneiras de classificar, três características de uma equação diferencial, tá? Dada uma equação diferencial, você pode classificar ela pelo tipo, pela sua ordem e pela sua linearidade, tá? Essa aqui vai ser em particular para as EDOs, tá? Então vamos lá, quanto ao tipo. Existem dois tipos de equações diferenciais. As ordinárias, que é o que a gente vai estudar, tá? As EDOs, e as equações diferenciais parciais. São as EDPs que a gente não vai estudar, tá? Então o que é uma EDO? É uma equação diferencial que só vai ter derivadas ordinárias, tá? De variáveis dependentes de uma única variável independente, tá? Então você pode ter várias variáveis que dependem de uma única variável x, digamos. Aí se na equação, aí, além dessas variáveis dependentes, também aparecer derivadas delas, isso é uma EDO, tá? Ou diferenciais também, tá? Então, ó, exemplo de EDO. Tá? Aqui em A, B, C, D, todas essas equações são EDOs, tá? Ó. dy dt menos 5y igual a 1. Aí, no caso aqui, y é uma variável que depende de t. Né? Y então é uma função de t. Então, se resolver essa equação, seria o quê? Encontrar uma função y igual a f de t, tal que quando eu substituo nessa relação, né, eu obtenho uma igualdade, né? Uma verdade. Tá? Saber que ó, também é uma EDO. Tá? Aqui ó, tem a diferencial de x e a diferencial de y. Tá? Já a gente vai ver, tá? Mas o legal de usar essa notação aqui, ó, dy dx ou dy dt, é que ao mesmo tempo você pode enxergar essa notação como sendo a derivada de y em relação a x e também como um quociente, né, a razão entre as diferenciais, tá? Então, se eu quisesse fazer nessa equação azul, quiser fazer aparecer a derivada de y, você era só dividir por dx, tá? Dos dois lados da equação que você ia aparecer, tá? Já a gente vê. Aqui na C também, ó, du dx menos dv dx igual a x. Tá, não. Então tem duas variáveis, u e v, que dependem de x. Tá? São duas funções de x, u e v. Estou derivando ambas em relação a x e jogando nessa equação. Então essa é a equação diferencial, né? Então nesse caso pode ter mais de uma variável que depende de uma única variável independente, tá? A última aqui, ó, d2y dx2 menos 2dy dx mais 6y. Essa última aqui, deixa eu apagar o resto. Ela envolve uma função, né, y, que depende de x, tá? Aí na equação, note que aparece a derivada de segunda ordem de y, tá? Isso pode acontecer, tá? Numa EDO, você pode ter essa equação aí nesse caso, ela tem uma única variável y que depende da sua variável independente, que é o x, tá? E aparece na equação a y, a derivada dela e a derivada de ordem 2, ou seja, a derivada da derivada, tá? Ainda assim é uma EDO, tá? As outras tipos de EDOs de equações diferenciais são as EDPs, que a gente não vai estudar aqui, tá? Só vou classificar elas para vocês verem qual a diferença, tá? Pra gente aprender a reconhecer uma EDO.
Então é uma equação que vai envolver, vai ter pelo menos duas variáveis independentes, tá? E vai ter as variáveis que dependem dessas variáveis independentes. E na equação vão aparecer as derivadas parciais dessas variáveis dependentes, tá? Então por isso é a equação diferencial parcial, porque vão aparecer derivadas parciais, tá? Por exemplo, aqui, ó. Del U del Y igual a menos del V del X. No caso aqui, ó. U é uma função depende de x e y, né? E V, ela assim, é uma função que depende de x e y, tá? U também é alguma função f de x e y. Então, no caso aqui, para resolver essa equação, seria encontrar duas funções f e g que dependem de x e y, tal que quando substitua ali na igualdade amarela vai dar uma identidade, tá? Na segunda aqui, ó, em azul também, ó, u é uma função que depende de x e y, tá? No caso aqui só tem uma variável dependente, que é u, e duas independentes, x e y, tá? Na terceira aqui, ó, eu tenho uma variável dependente, que é u, que depende de duas variáveis independentes, x e y, x e t, no caso aqui, né? Note que em todas as três aqui, ó, envolvem derivadas parciais, que a gente estudou lá em cálculo 2, tá? Então isso é uma EDP, tá? Então quando você quer classificar uma equação diferencial pelo tipo, é dizer se ela é uma EDO ou uma EDP. Como é que você faz isso? É só olhar as derivadas, tá? Se as funções elas são de uma variável só ou de duas ou mais, né? E se as equações envolvem as derivadas ordinárias ou parciais, tá? Então, classificar equação diferencial pelo tipo é dizer se ela é uma equação diferencial ordinária ou uma equação diferencial parcial, tá? Agora, o que é a ordem? Classificar ela pela ordem. Classificar uma equação diferencial pela ordem. O que significa? Qual é a ordem numa equação diferencial, né? Você vai olhar todas as derivadas envolvidas na sua equação e olhar a derivada de maior ordem, tá? Essa ordem, que é um número, né, é a ordem da equação. Cuidado para não confundir com a potência da derivada, tá? Por exemplo, tem uma y lá na equação, por exemplo, uma variável y em relação a x. Aí d3 dx2. A ordem dessa derivada é 3. Só que na equação, se aparecer isso ao quadrado, a ordem não é 2, a ordem é 3, tá? É a ordem da derivada, tá? Não é o expoente da potência que aparece, tá? Então, a ordem de uma equação diferencial é dentre todas as derivadas, você vai olhar aquela que tem maior ordem, tá? Essa é a ordem da equação. Então, ó, igual aqui, ó. Esse exemplo é bom, né? Que ilustra bem o que eu acabei de falar, ó. A ordem dessa DO é 2, porque ó, tem a derivada de ordem 2 e a derivada de ordem 1, tá? Então a derivada dessa EDO é 2. Tá? Você pode falar que ela é uma EDO de segunda ordem ou que ela é uma EDO de ordem 2, tá? Esse 3 aqui não tem nada a ver com a ordem da derivada, né? Nessa equação, esse 3 basicamente é o que? Você está calculando a derivada, primeira derivada de y, né? E elevando ao cubo. Só isso. Tá? Não é a ordem da derivada, nada do tipo. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? O jeito que tá aqui, ó, não tem derivada, né? Mas como é que eu consigo... Eu consigo manipular ela e chegar aqui, ó. Aí, na azul aqui, você olhando, você vê que essa equação, na verdade, é uma EDO de primeira ordem, né? Lembra que eu falei antes lá? Que essa notação é boa porque eu posso tratar a derivada como uma razão
né? De diferenciais. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Quero fazer parecer dy dx, né? Então, ó, divide por dx aqui dos dois lados. Ou seja, pega todas as parcelas e divide por dx. Então vai ficar y menos x dx dividido por dx mais 4x dy dx igual a 0 dividido por dx, que é 0, né? Aí, ó, dx dividido por dx dá 1. Sobra y menos x mais 4x aí dy dx igual a 0. Aqui eu ainda isolei, né? Coloquei o x de um lado da igualdade ali. Para ficar igual, isso aqui você pode escrever como sendo 4x dy dx mais y igual a x. Tá? Então isso aqui, ó, dá pra ver que é uma EDO de primeira ordem. Tá? Maior derivada. A maior ordem de uma derivada que aparece nessa equação é 1. Tá? Agora essa equação aqui, ó. Note que é uma EDP, né? Então u vai depender de x e y, porque como eu sei isso? Parecem as derivadas parciais, né? De u em relação a x e em relação a y. E aparece, ó, uma derivada de quarta ordem aqui, ó. Tô derivando u em relação a x 4 vezes. E a maior que aparece. Então essa é uma EDP de quarta ordem. Tá? Vamos lá. Última classificação. Última maneira de classificar que a gente vai ver é dizer se a equação ela é linear ou não. Só que então agora a gente vai parar de falar de EDP, falar só de EDO. Tá? Basicamente, para estudar EDP, você tem que estudar EDO antes. Tá? As EDPs têm uma larga aplicação aí na prática e tem gente que trabalha a vida toda só pesquisando EDPs, tá? Teoria muito rica aí na matemática, mas vai fugir do que o intuito do nosso curso, né? Primeiro a gente tem que estudar então as EDOs. Então de agora em diante, menos que eu diga o contrário, a gente só vai trabalhar com EDO, tá? Então, se eu quiser representar uma EDO de maneira genérica, tá? A gente pode representar assim, né? Você pode pegar ela igual a 0, a sua equação, e, digamos assim, do lado direito você coloca o 0, do lado esquerdo da equação vai ficar uma expressão que vai depender. Digamos que sua variável independente seja x e a dependente seja y, tá? Então, do lado esquerdo da sua equação vai aparecer só x, y e as derivadas de y, tá? Sua EDO de ordem n, então vai aparecer até a derivada de ordem n ali na equação. Algumas podem não aparecer, né? Porque é como se elas estivessem sendo multiplicadas pelo número 0. Então uma EDO em geral a gente pode representar assim ou assim, tá? Aí no caso particular das EDOs, são as EDOs lineares, tá? Então o que é uma EDO linear? É uma EDO que tem uma forma bem particular de escrever ela, tá? Algo desse tipo aqui, ó. Então vamos lá. Então se você conseguir pegar a sua... Vamos pegar um exemplo que a gente fez aqui em cima, ó. Essa aqui é uma EDO linear, tá? Se você olhar a igualdade, desse lado da igualdade ficou uma expressão que depende só da variável independente, só do x, tá? E do outro lado da igualdade, o que ficou? Aparece o y e as derivadas de y, e cada uma dessas parcelas, né, vão ser multiplicadas por funções que dependem só de x, tá? Então nesse caso isso aqui, ó, é uma função, é uma equação linear, é uma EDO linear. Tá? O coeficiente que multiplica a derivada de y em relação a x é 4x, que só depende de x. E o coeficiente que multiplica o y é 1, tá? Então isso aqui é linear.
Então, uma EDO linear, você consegue escrever ela da seguinte maneira, né? Você consegue isolar ela, separar ela de um lado de igualdade, colocar uma expressão que dependa só de x, e tudo que tem y deixa do outro lado. Aí vai ficar algo desse tipo, ó. Vai precisar... É quase como um polinômio, né? Em que y e suas derivadas seriam as indeterminadas, né? Aparece ó, y, derivada de y, derivada de ordem 2 de y e assim por diante. Até derivada de ordem n de y. Aí cada uma dessas derivadas, de y em relação a x, né? Estarão sendo multiplicadas por coeficientes que são funções que dependem apenas de x. Ou seja, apenas a variável independente. Tá? Se você faz isso, a EDO ela é chamada linear. Tá? Quando a EDO não é linear, você fala que ela é não linear. Óbvio, né? Então vamos ver alguns exemplos aí pra gente encerrar. Antes disso. Então aqui, essa observação só vai explicar o que eu acabei de falar, tá? No item B aqui, ó, o que eu acabei de falar. Cada coeficiente vai depender apenas da variável x, da variável independente, tá? Esse que tem de amarelo aqui, ó, depende só de x, não pode parecer dependente de y. Se você não conseguir colocar dessa forma, a sua EDO não é linear, tá? Aí, uma outra parte que tem que tomar cuidado é que as parcelas ali que dependem de y e das suas derivadas, não pode ter uma potência deles, né? Com um expoente diferente de 1, tá? Tipo, não pode ser um y ao quadrado, um y ao cubo. Não, é y. Não pode ser aqui a derivada de y ao quadrado ou ao cubo. Não pode, assim por diante, tá? Tipo aqui, ó, não pode... Deixa um exemplo aqui. Ó, isso aqui não é... Isso aqui não é EDO linear. Tá? Porque eu tenho a derivada de y tá ao cubo aqui. Você não consegue tirar isso aqui, né? Reescrever essa equação de outra maneira. Sem que apareça a derivada de y ao cubo aqui. Tá? Tá? Então, duas coisas. Você vai conseguir, então, abrir uma EDO linear. Se você consegue escrever ela do seguinte tipo, né? De um lado a igualdade só vai ficar uma função que depende só de x. Aí, do outro lado da igualdade, você coloca as y e as suas derivadas. Se você conseguir de tal modo que não essas derivadas e a y não estejam elevadas a nenhum expoente maior ou igual a 2, e se os coeficientes que aparecerem multiplicando ali, as expressões que aparecerem multiplicando cada uma dessas derivadas, e também o y, forem dependerem apenas de x, tá? Não podem depender de y também, então sua EDO é linear. Vamos lá, para encerrar, alguns exemplos. Ó. Essa EDO ela é linear. É uma EDO para começar, né? Ela é linear e ela é de primeira ordem. Tá? Bom, aqui não tem derivada, tá? Tem as diferenciais. Então vamos rearranjar ela, né? Então, x dy mais y dx igual a zero. É isso, né? Então, ó, eu vou dividir por dx. Então vai ficar x dy dx mais y igual a zero. Então, ó, isso aqui é uma EDO de primeira ordem, ó, que é a maior derivada que aparece em ordem 1, tá? Quais são os coeficientes que multiplicam aqui as y e as derivadas, né? Tem um x, que depende só de x, tem um 1 escondido aqui, ó. Que também só depende, não depende de y, né? Então, essa EDO é linear e de primeira ordem, tá?
Agora essa EDO aqui, ó. Note que a notação de derivadas pode usar as duas, tá? Como linha ou como dy dx, tá? Tanto a de Leibniz quanto a gente vai poder usar também, tá? Leibniz Lagrange, tá? Ó, isso aqui é meu EDO linear de segunda ordem. Ó, aparecem as derivadas. Desse lado, ó, tem uma função que depende só de x, né? Na verdade, função nula. Quais são os coeficientes, né? Que multiplica o y duas linhas é o 1. Que multiplica o y' é o menos 2. Né? E que multiplica o y é 1. Então essa aqui, ela é linear. Tá? E a ordem é 2 porque a maior derivada é a derivada de ordem 2. Isso aqui, ó, é uma EDO linear de terceira ordem, né? Note, ó, que desse lado da igualdade tem uma função que depende só de x, que é a exponencial de x. Quais são os coeficientes que aparecem multiplicando o y e as derivadas? Ó, é o 5, o 3x, o menos x quadrado e o x ao cubo. São todas funções que dependem apenas de x, tá? Também, se você olhar as derivadas que aparecem aqui, ó, nenhuma está elevada a um número maior ou igual a 2, tá? É sempre elevada a 1, a primeira potência, tá? Então, esse aqui é uma EDO linear de terceira ordem. Essa aqui, ó, não é uma EDO linear de segunda ordem, tá? Cuidado, que às vezes você pode dar uma EDO, você vai olhar e falar, não é linear. Mas você pode rearranjar ela e ver que ela pode ser linear, tá? Essa aqui não tem como, porque ó, já isolei tudo que depende de x de um lado, tá? Eu não consigo separar esse y desse y duas linhas aqui, ó. Sempre vai... Nunca vou conseguir colocar essa forma aqui. Tá? Então essa EDO não é linear, tá? E ela é de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é o y duas linhas, tá? Para encerrar, essa aqui também, ó, é uma EDO que não é linear e a terceira ordem. Ela não é linear porque aparece um y ao quadrado aqui, tá? EDO linear só pode aparecer y e as derivadas de y. Não pode aparecer y ao quadrado, nem y ao cubo e assim por diante. Não pode aparecer derivada de y ao quadrado, derivada de y ao cubo. Também não pode. Só vai aparecer y, derivada de y, derivada de ordem 2 de y e assim por diante. Tá? E a ordem é 3, né? Porque ó, é a terceira derivada de y. Né? Esse é o derivada de maior ordem que aparece de y relação x que aparece nessa EDO. É a de ordem 3. Ok? Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Na próxima aula eu volto. A gente vai começar a ver soluções de uma EDO, né? O que significa encontrar uma solução e tal. Ok? Até lá então.